né, Jandira? Fico querendo se esconder de novo. Vai começar, o Cid. Boa noite a todos. Boa noite. De todo mundo aí na reunião. Nossa, no começo eu estava contando o número de reuniões que a gente estava fazendo na quarentena, agora eu já perdi as contas já. Eu achava que ia ser uma coisa um pouquinho mais rápida, sabe? Mas pelo jeito vai ficar assim até o ano que vem. Eu queria saber se tem algum convidado na reunião de hoje. Acho que não, né? Acho que não. Tá. Então, beleza. Então acho que a gente pode começar com o movimento Revolução Humana com a Cíntia. Cíntia, sua vez. Já? Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, te ouvindo. Tá bom. Então, eu peguei uma passagem aqui desse encarte da Revolução Financeira. Superar qualquer dificuldade. Então, aqui tem uma breve introdução do que acontece, né? Como que esse cenário todo aconteceu. Aí fala assim, durante a reunião de responsáveis de bloco da divisão sênior realizada em 22 de junho de 63, Schnitt demonstrou estar ciente da difícil situação dos moradores da ilha, bem como das dificuldades dos líderes de bloco em promover as atividades da HK. Eles os incentivou a continuar a persistir e vencer as adversidades, né? E aqui tem o trecho. Na reunião, Schnitt falou sobre a conscientização e responsabilidade como líderes. Ele estava ciente da dureza da vida dos habitantes de Yamame e da dificuldade com que os responsáveis pelos blocos promoviam as atividades. Contudo, a felicidade deles e a mudança do destino de Yamame dependiam do avanço do Kosen-Rufo. Por isso, falou especialmente sobre a postura como líderes das atividades do Kosen-Rufo. Muito obrigada a todos pelo empenho diário nas atividades. Estou ciente das dificuldades que os senhores se deparam em consequência das condições climáticas e geográficas e dos preconceitos gerados por causa de antigos costumes e tradições. Sei também que a situação financeira dos senhores é ainda muito difícil, mas o budismo nos ensina o princípio de Ganken-Ogo, o qual significa que nascemos entre pessoas infelizes mediante nosso próprio desejo, justamente para salvar as pessoas da infelicidade. De acordo com o budismo, nascemos nesta era dos últimos dias da lei para realizar o Kosen-Rufo, por sermos dotados com a missão de bodhisattvas da Terra. Portanto, o fato de viverem neste arquipélago tem origem no desejo de cada um dos senhores. Em outras palavras, os senhores surgiram como bodhisattvas da Terra, jurando que realizariam o Kosen-Rufo de Yamame, por mais duro que fosse o destino de viver nesta região. Além disso, os senhores nasceram já cientes de que enfrentariam tufões, cobras venenosas, precário meio de transporte e, inclusive, dificuldades financeiras. Entretanto, enquanto lamentarem ou reclamarem que não fizeram tal juramento, ou que não imaginaram que seria tão difícil, não poderão evidenciar o verdadeiro caráter dotado dessa missão. Em consequência dessa atitude, não serão capazes de manifestar o potencial nem a sabedoria inatos em sua vida, muito menos a força de transformar as condições adversas. Por todas essas razões, espero que os senhores conscientizem-se de que são portadores da missão do Kosen-Rufo e atuem como dignos bodhisattvas da Terra. Assim, com certeza, revelarão ilimitada força e sabedoria que os capacitarão a superar qualquer adversidade. Então, achei interessante esse... Sim, eu gostei também. Eu não conhecia esse conceito de Ganken-Yogo, não. Eu lembrei de uma coisa que um amigo meu falava. Ele falava que todo mundo quer ter paciência, mas você só vai ter paciência se você passar, tipo, 2 horas numa fila do banco. Você tem que estar no meio, você tem que estar no meio para poder influenciar ele, né, e fazer a prática, né? Tipo, se você estiver numa bolha ali, você tem todas as qualidades do mundo, né? Mas só no meio ali, no meio da adversidade, que você realmente pratica esses conceitos que a gente segue tanto, né, para entrar no nosso estado de Buda. Sim. Acho que a gente pode continuar então.
Muito obrigado, Cíntia, pela Imagina. Revolução Humana. A gente pode continuar com o André na matéria. Vamos fazer aquilo de todo mundo dar play ao mesmo tempo e assiste o vídeo rapidinho e depois a gente vai para a matéria, então? Não, nem precisa, viu? Eu tenho Nem aqui. precisa, não? Ah, tá, legal. Eu vou ler aqui a matéria. Ah, tá, beleza. Certinho? Tá todo mundo me vendo? Sim. Ai, Então, parabéns pela reunião hoje, viu? Parabéns, assim, por essa atividade, né? Embora a gente tenha passado esse vídeo, uma introdução, para a gente poder, na verdade, entrar na explanação, mas não tem problema. Eu já tenho, na verdade, aqui inserido, junto comigo, tá bom? Então, assim, vou desligar um pouco o vídeo para eu ler um pouquinho da matéria aqui, porque senão fica falando da hora. Tranquilo? tranquilo. Só um minutinho, gente. Pronto. Estão me ouvindo direitinho agora? Ai, Perfeito. Ai, que ótimo. Então, novamente, parabéns novamente, né, por essa atividade, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um princípio básico, né, que faz parte da nossa vida, né? Aliás, faz parte, na verdade, de todo o nosso ambiente, né? Que é o princípio de Eshofuni, unicidade e ambiente, né? Aquilo que muitas vezes a gente esquece na nossa vida diária, né? E a gente acaba culpando as outras pessoas, né? Pela nossa derrota, pelas nossas falhas e principalmente pelos nossos sofrimentos. Então, só para começar aqui, eu me baseei, na verdade, do BS de 2018, né? No diálogo que o presidente Ikeda fez no BS, juntamente, na verdade, com vários universitários lá no Japão. Então, ele começa falando assim, ó: o budismo expõe a inseparabilidade da vida e seu ambiente, ou seja, Eshofunin. Ambos são fenômenos independentes, porém unos em existência. É inegável o fato de o indivíduo e seu ambiente serem inseparáveis. Eshofoni não é mera explicação da relação de inseparabilidade. Aí ele continua. Que a pessoa e seu ambiente formam uma vida única e completa, que nenhum pode existir longe do outro, ou seja, separadamente. O Buda Nichiren Daishonin diz: as 10 direções são ambiente e os seres vivos são a vida. Para ilustrar, o ambiente é como a sombra. Aquilo que, na verdade, tá prescrito na introdução. Eu acho que eu mandei esse vídeo para todo mundo pelo grupo e está falando muito sobre isso, sobre a função da nossa sombra. E a vida é como um corpo. Sem o corpo não pode haver sombra. E sem vida não existe um ambiente. Do mesmo modo, a vida é moldada por seu ambiente. Querer transformar o ambiente sem a mudança de si é tão paradoxal quanto a tentativa de endireitar uma sombra sem mexer o corpo. Em geral, as pessoas buscam fora a solução de seus sofrimentos, com a justificativa de que a felicidade se encontra em algo ou alguém. A gente sempre cai nessa, né? Ai, não, está acontecendo isso, não, eu vou mudar de lugar, né? Eu vou mudar de namorada, o problema é minha namorada, vou arrumar uma outra namorada e vou justificar, na verdade, esse problema. No entanto, com a prática do Nam-myoho Renge-kyo, evidenciado pelo Buda Nichiren Daishonin, e o ato de propiciar que as pessoas à sua volta também conquistem a plena felicidade, ou seja, shakubuko, a gente vai falar sobre isso. É possível alcançar a compreensão de que a mudança em seu interior ou a revolução humana transforma qualquer ambiente ou condição. O presidente Ikeda afirma no diálogo: o verdadeiro benefício da prática budista é a transformação interior chamada revolução humana. De acordo com o princípio de inseparabilidade da vida e seu ambiente,
Eixo Funi, a mudança do estado de vida provoca também a mudança no ambiente, isto é, nas circunstâncias em geral, propiciando assim a solução de todos os problemas. Então, de uma maneira geral, na verdade, Eixo Funi, né, essa inseparabilidade de pessoa e ambiente, ela é prescrita assim, olha. Esse princípio ensina que a vida, ou ser Sho, e seu ambiente E, são inseparáveis Funi. Funi significa dois, mas não dois. São dois aspectos de um mesmo fenômeno ou uma única coisa quanto à substância. Apesar de vermos os fenômenos separadamente, um ser vivo e seu ambiente são essencialmente unos em sua existência fundamental. Como por exemplo, se degradarmos a nascente de um rio, todos os peixes e demais seres vivos que vivem no curso do rio, e até mesmo o homem, terão suas vidas afetadas e poderão na verdade, perecer naquele ambiente devastado. Então, a nossa vida, junto com a natureza, tudo que existe no universo, está tudo uno, não existe nada fora, né? Então, assim, existe, na verdade, aquela coisa que a gente, na verdade, aprendeu desde pequenininho, né? O céu e o inferno existem dentro da gente. E não é mesmo? Isso é verdade, né? Existe mesmo. Por que existe dentro de nós? Porque tudo faz parte da nossa vida, né? Assim, na verdade, como as raízes geram os frutos. Aí ele coloca assim, olha, imagine uma árvore. Suponha que a árvore seja a vida. Nela há frutos que são os nossos resultados do dia a dia. O ambiente, muitas vezes, olhamos para a nossa realidade e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos e que deixam a desejar. O que tendemos a fazer, então? O que será que a gente faz assim, nesse momento, hein? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos frutos. De onde eles vêm? São as sementes e as raízes. Aí a gente dá mais atenção aos frutos. Mas de onde eles vêm? A virtude invisível gera recompensa visível, escreveu Nichiren Daishonin, a um discípulo. O Buda esclarecia que aqueles que empreendem boas ações não notadas colherão benefícios visíveis e concretos. Bom, aí a gente entra num outro princípio, que é aquele princípio que o Roger conhece muito bem, que se chama Myo no Shoran, né? A luta nas sombras. A luta invisível que eu faço dentro da minha casa, no Daimoku, e que eu faço também no Keibe, dentro do Gajokai, nas visitas familiares, né? Nas reuniões, se eu estou realmente me empreendendo para as reuniões, tudo isso é uma luta invisível. O que é o invisível, o presidente Queda disse? O que é o invisível, que produz o visível? E o que significa isso? Isso quer dizer que você quer mudar os frutos, primeiro tem que transformar as raízes. Quando desejar alterar o que o ambiente lhe oferece, antes deve transformar sua vida por meio da prática do Nam-myoho Renge-kyo e Shakubuko. Bom, então, vamos lá, né? A nossa vida, né, ela permeia todo o universo. Então, tudo que existe dentro de mim se reflete nas pessoas. Então, onde mais a gente encontra problemas? Dentro do trabalho, às vezes dentro da família, né, com problema de doença, com problema de desarmonia familiar, né? E dentro do trabalho, por incrível que pareça, é o lugar que mais nós estamos propícios a encontrar aquilo que existe dentro da nossa vida. Por quê? Existem pessoas que puxam rasteira, puxam, na verdade, o tapete um do outro, passam a rasteira geral, né? Aquela pessoa que, quando você sai de uma reunião, a pessoa fala mal de você para o seu chefe, porque ela quer te ver no chão, ela quer te ver fora da empresa, porque ela não admite você dentro da empresa. E também dentro da família. Às vezes aquele primo, ou até mesmo meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Que eu não me identifico muito bem. Mas, na verdade, tem que se identificar, né? Porque essas pessoas fazem parte da sua vida. Então, aqui nesse princípio, ensina muito bem como que a gente pode, na verdade, transformar a vida da gente. Através do quê? Do Daimoku. Através da prática do Shakubuku. Eu sou a solução para a minha vida diária. Eu sou a solução para os meus problemas, não os outros. Tudo que existe dentro de mim está dentro de mim. Eu não tenho que culpar as outras pessoas pela minha infelicidade.
Porque aí, na verdade, eu estou me tornando um mortal comum. Como que o mortal comum ele se comporta? Como aquele seu amigo que te puxou a rasteira no serviço, ou até mesmo como aquele seu amigo que só reclama do chefe, ou só reclama dos amigos dele dentro do trabalho. Isso é ser um mortal comum. O que é ser um Buda na vida diária? Né? Fazer shakubuku, iluminar a vida das pessoas. Né? Fazer daimoku dentro da minha casa. Será que realmente eu estou fazendo daimoku com o objetivo de solucionar a minha vida? De transformar as impurezas, as circunstâncias negativas da minha vida? Será que nessa pandemia todos nós conseguimos, na verdade, nos concentrar dentro da nossa casa, cuidar e zelar pelos pais, né, pelos filhos, pelos amigos e fazer muito daimoku? Isso é uma pergunta, uma interrogação. Hein? Aí ele conclui assim, ó: a dedicação à prática budista é, de fato, a fonte de benefícios. Muito além da imaginação, como diz o presidente Queda, o poder do Supremo do Nam-myoho Renge-kyo nos capacita a transformar qualquer impulso ilusório. O que seria esse impulso ilusório? Vamos lá. Karma negativo. Sofrimento em estado de Buda. Então, quando ele fala assim, karma negativo, vírgula, sofrimento igual estado de Buda, ele está dizendo, na verdade, que esse karma negativo, na verdade, é uma oportunidade para eu transformar esse sofrimento em estado de Buda. E como que eu, na verdade, como que eu consigo, na verdade, ativar esse estado de Buda? Daimoku. Como que eu consigo, na verdade, ativar essa sabedoria e esse benefício? Shakubuku. Como que eu consigo iluminar minha vida? Shakubuku. Porque a partir da hora que você ilumina a sua vida, você está iluminando, a partir da hora que você ilumina a vida do outro, você está iluminando a sua própria vida. E vice-versa. Não há karma negativo que possamos mudar. Essa é uma extraordinária fonte de esperança. Assim, não há razão para lamentarmos, nem nos desesperarmos. E assim ele conclui, né? O presidente Queda, ele falou isso no dia 11 de julho de 2015, e essa matéria, na verdade, ela foi exposta pelo BS em 2018. Olha que interessante. Então, na verdade, esse princípio de Eixo Funi, ele está, na verdade, dentro de nós. Nós temos que entender isso, compreender isso. E o mais difícil para nós, muitas vezes, é conseguir, na verdade, absorver isso, né? Porque é muito fácil a gente chegar e falar, explanar, mas, na verdade, muitas vezes a gente se esquece de absorver isso. Porque na hora que eu sou demitido lá da minha empresa, ou na hora que alguém me passa uma rasteira dentro da minha empresa, eu não consigo me lembrar desse princípio. Eu falo, não, aquele filho da mãe me mandou embora. Eu bati a meta, eu era um bom funcionário, não é mesmo? Não é mesmo? Como eu já vi vários amigos meus fazendo. A gente sempre tem a mania, na verdade, a gente cai, na verdade, assim, é como se fosse, na verdade, uma enrascada, né? Porque você cai na lamentação. A partir da hora que você critica o outro também, você cai na lamentação. Não, mas eu precisava, porque a gente se esquece que tudo está dentro de nós. Não, eu saí desse trabalho, eu vou conseguir um outro melhor. Não, eu consegui na verdade, eu fui demitido, eu tenho que pensar positivo daqui para frente, fazer muito mais daimoku, para quê? Para revolucionar a minha vida. E uma coisa muito interessante nesse princípio é que o presidente Queda ele conclui que ele fala muito bem assim: a partir da hora que a gente consegue fazer revolução humana dentro da nossa própria vida, a gente consegue, na verdade, entender esse princípio. Então não adianta a pessoa falar e dizer não, eu tô lendo, sendo que ela não está absorvendo, né? Porque na verdade o budismo é vida diária. E sem vida diária a gente não consegue compreender as circunstâncias negativas da vida da gente. Aí, só para concluir, eu vou ligar agora, eu vou ativar aqui minha telinha. Só para concluir, tem uma coisa muito interessante aqui nesse livro aqui, ó. Eu estava estudando ontem e eu achei muito interessante, tem tudo a ver, na verdade, com a matéria. Ele conclui assim. Deixa eu desligar novamente. Pronto. Ó, aqui na página 71, né, ele tá falando sobre a transformação a partir da oração. Aí ele coloca assim, ó, Nichiren Daishonin afirma: as orações
oferecidas por um praticante do Sutra de Lotus serão respondidas, assim como um eco acompanha um som, como uma sombra segue uma forma. Como a lua se reflete na água límpida, como o orvalho se condensa no espelho, como o ímã atrai o ferro, como o âmbar atrai as partículas de pó, ou como o espelho limpo reflete a cor de um objeto. Então tem tudo a ver com a nossa matéria. Tudo aquilo que eu coloquei naquele vídeo que eu mandei para vocês ontem, na introdução, tem a ver, na verdade, com essa explanação de Nichiren Daishonin. Aí, só para concluir, aqui atrás, ele fala uma coisa muito interessante, assim, ó. Vou pegar aqui. Fiz várias anotações aqui. A oração provoca a mudança em nosso coração. Então, para a gente poder, na verdade, transformar uma terra impura, a gente tem que começar com Daimoku. A partir da transformação do nosso coração e, principalmente, através do estudo e do Shakubuku. Porque se a gente também não conseguir, se a gente não estudar, a gente não vai conseguir compreender. Então, vamos lá. A oração provoca a mudança em nosso coração. No mais profundo âmago da nossa vida, essa transformação interior não se limita apenas a nós, mas inspira outros a fazer o mesmo. Igualmente, quando uma comunidade muda, olha que coisa interessante, a transformação não é limitada a ela, assim como uma simples onda é capaz de provocar o surgimento de inúmeras outras. A mudança de uma comunidade também provoca a transformação de outras. Então, uma única pessoa dentro da comunidade, né, pode provocar outras pessoas também a mudança. Por quê? Porque tudo que existe, olha só que coisa interessante, todos nós hoje estamos aqui, né, todos nós dedicados, na verdade, ao quê? A aprender, né? A estudar o budismo, a compartilhar experiências. Mas uma coisa muito interessante, muito profunda, que eu estava lendo ontem, e eu até fiz uma observação aqui, até fiz um rascunho aqui, que todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos por uma missão, né? E qual é essa missão? Realizar o Conceirufo. Todos nós estamos aqui ao quê? Realizar a nossa revolução humana. Não existe uma coisa mais linda no mundo do que a gente realizar a nossa revolução humana juntos com os companheiros, compartilhando experiências, né? Realizando relatos, ouvindo as pessoas, fazendo visita, fazendo daimoku juntos, compartilhando vitórias, né? Então, só para terminar, né? Esse princípio de Eixo Funi, ele é muito essencial para que a gente possa, na verdade, a não sofrer. Eu até coloquei aqui, né? Fiz um outro rascunho, né? É uma coisa muito profunda, né? Na verdade, quando a gente estuda o budismo, né? A gente cria atalhos. Por que a gente cria atalho? A gente não sofre como outras pessoas. Não, quando a gente estuda o budismo, a gente pensa assim, poxa, nossa, fui mandado embora da empresa, mas eu vou conseguir um outro trabalho melhor. Estou passando por essa dificuldade de doença, mas eu vou ultrapassar isso, vou fazer muito daimoku. Vou criar energia vital. Porque a partir da hora que eu crio energia vital, eu consigo, na verdade, influenciar todo o meu ambiente. E eu consigo fazer o quê? Revolucionar a minha vida também, através da prática budista. Certinho? Deu para entender? Falei um pouquinho demais? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Novamente, parabéns, né? Que coisa, né? Infelizmente, a gente não pôde ter, na verdade, o nosso vídeo, né? Eu tinha pegado aquele praticante budista da internet e eu queria até deixar um recado para o pessoal, se todo mundo quiser, na verdade, seguir, né, o link dele, né? Ele tem várias explanações na internet. Chama Budismo... Deixa eu ver como é que está aqui. Budismo Dao. Lá na internet. Budismo da Hora. Eu vou procurar certinho, aí depois eu mando para todo mundo o link. Né? Mas é super importante, ele é uma pessoa super descolada, né? Não é uma pessoa de gravatinha, né? Todo formal, né? Que chega e fala, não, tem que ser isso, Ele é super descolado, ele fala, né? E é uma coisa muito legal, porque ele traz para nós uma esperança também, né? Através das explanações dele. Isso é muito interessante, né? Porque o mais interessante na vida é você poder compartilhar, né? Não só explanações como princípios, mas principalmente, né, experiências. Esse é o mais importante, viu?
Então, assim, parabéns novamente. E eu vou parar de falar um pouco, que eu já falei demais, né? Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Vai. Obrigado, hein? Acho que é budismo pop, né? O nome do canal dele. Isso, budismo pop. Eu coloquei Budismo bonito na pop. hora. Budismo Sim, pop. é que eu tava procurando os conceitos que eu não conhecia, assim, eu fui procurando e encontrei o canal dele no meio das procuras aqui. Exatamente, é budismo pop. Tem muitas explanações, muitos princípios. E ele é uma pessoa assim extremamente assim, como que eu posso dizer, versada, né? Uma pessoa erudita, né? Ele sabe fazer muito bem uma palestra. Isso é muito importante, viu? Vou adorar. Ah, sim, legal. Bom conhecer mais um canal que fala sobre budismo. Muito obrigado, André, pela matéria. Muito boa mesmo. Valeu aí. Acho que a gente pode seguir agora para o diálogo com o Edson. Combinado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Uma alegria estar vendo todo mundo com cara animada, apesar de todo mundo trancado em casa ou saindo com alguma dificuldade, né? Mas o importante é realmente a gente batalhar, passar por cima disso, saber que essa pandemia não é para a vida inteira, saber que logo a gente vai poder estar reunindo todo mundo aí e refazendo as reuniões da maneira que a gente fazia antes. E da maneira que a gente fazia antes, é diálogo. Então, o diálogo pressupõe perguntas e respostas. Vocês sabem que se ninguém fala nada, eu fico falando. E aí acaba a reunião Eu eu quero falando. falar. Eu quero falar que eu achei muito interessante que tanto quanto a Revolução Humana que ela leu, quanto que é o princípio de Ganken-Oku, que é o exemplo bem nítido disso, que é assim, que se eu nascesse sempre uma rainha, ninguém me seguiria. Então, que os problemas vêm para justamente fazer com que você seja exemplo para outras pessoas. Como se isso deu muito certo com o Eixofune também, porque daí bateu, né? Nossa, achei muito legal, vocês não combinaram, né? Sim, eu também fiquei de cara. Muito legal, entendeu? Esse Combinou princípio, os certinho. dois ali encaixou muitas matérias. Eu falei, nossa, que fantástico, viu? Eu gosto muito desse princípio, eu sempre procuro lembrar disso, né? Que às vezes a gente passa por circunstâncias justamente para a gente poder ser exemplo para as pessoas. E como ele falou, né? Pegar daí a dificuldade e fazer a revolução através dali, né? Não, eu vou transformar, eu vou arrumar um melhor. Então, uniu muito os dois princípios, né, Edson? Sim. Não é? Inclusive, eu estava procurando aqui, durante essa semana ou semana passada, eu compartilhei naquele grupo de Daimoku uma frase do Toda Sensei, que ele fala exatamente isso. O engraçado é assim, a gente acha, não, presidente Toda, presidente Queda, exatamente como a gente, eles têm o seu karma e eles buscaram durante toda a vida transformar o karma e fazer a revolução humana. E o Toda Sensei fala assim, quando ele estava na prisão, então ele ficava sofrendo assim, puxa, quando será que vão me liberar? Nossa, quanto tempo vão me segurar aqui? E isso causava sofrimento. Ele falou que no momento em que ele simplesmente mudou o pensamento para, puxa, eu estou aqui pela vida, eu estou aqui para que as pessoas possam transformar, tipo, esse prazo de ficar lá ou não ficou indiferente, porque ele estava passando por aquilo para que pessoas pudessem transformar a sua própria vida. Então, aquilo, por exemplo, é a mesma coisa, se a gente conseguir fazer isso para a gente, né, a gente está num nível de transformação ótimo, né? Que a gente deixa de sofrer com a dificuldade e é o famoso transforma o karma em missão. Por quê? O meu sofrimento que eu estou passando, se eu transformando ele através da prática, eu estou estimulando e incentivando outras pessoas. Ou seja, dá para passar por isso, né? Então, quando a pessoa vem com aquela natural, tá? O ser humano é assim mesmo, aquela natural choradeira, pô, está acontecendo isso comigo, está acontecendo não sei o que, e você fala assim, cara, já passei por isso e através da prática eu transformei. Então, para de chorar e faz o Daimoku para transformar. E pensa assim, eu transformando, vou estar incentivando outras pessoas. Não é, digamos assim, ele é simples ao mesmo tempo que não é simples. Porque que nem fala assim, não é uma conformidade, eu tenho que passar por isso.
É uma oportunidade. Puxa, surgiu isso, eu vou passar por isso. Né? Ou o famoso, de que forma que vai encaixar no meu relato? Puxa, que bom, vou ter oportunidade de criar um relato. Né? Até aproveitando antes da próxima pergunta, no grupo que a gente tem lá, o 10 Bravos Guerreiros do Osho Brasil, está seu Antônio Nakamura. E ele contou para a gente, bem recente, que ele teve câncer no rim, e aquele câncer famoso que o médico chega, olha, sinto muito, rim, por mais que tenha todas as condições de transplante, isso e aquilo, você não vai durar muito tempo. E aí, num simples comentário da esposa dele com o médico, que existia algo alternativo que o médico japonês estava vendo, ele entrou, são 500 pessoas no mundo que estão testando esse sistema para ver se funciona. E no Brasil só tinham 7 vagas. E das 7 vagas, a primeira foi a dele. Então ele pensa assim, puxa, no primeiro momento, lógico que eu cheio de ter um câncer que vai levar minha vida em pouco tempo. Mas eu olhando para trás hoje, puxa, que orgulho, eu estou sendo cobaia para que mais seres humanos possam transformar esse tipo de câncer e prolongar a sua vida. E ele falou assim, eu, no meu coração, no meu sentimento, estou completamente curado, eu não sinto mais nada, tudo funciona direitinho. Só que o próprio médico ainda duvida disso, né? O próprio médico está assim, não, vamos esperar mais um pouco, vamos ver. Ele falou, não, por mim, e diz que em pouquíssimo tempo, em menos de um ano, deve começar a liberar para que mais seres humanos possam testar. Então, ele emprestou o corpo dele para que muitos seres humanos possam sobreviver a esse tipo de câncer. Como que faz isso? Né? É realmente encarar. Não, eu tenho. O que isso vai representar na minha vida? Então, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou transformar. Nós temos o caso da Gisele também, que é o mesmo caso, que ela fala, eu não sinto nada. Ela sempre fala, né? Pô, eu já fiz quantas químios, mas eu não sinto nada. É muito engraçado. E quanto chacubuco, quanta gente, quanto incentivo, aquele sorrisão, né? É o mesmo caso, assim. Ela não Exatamente. Foi, né? A Gisele ainda é pior, né? Porque a Gisele vai fazer a quimioterapia e fica postando foto da quimioterapia, dando risada. Ela comentou que ela tomou bronca um dia, porque uma senhora chegou para ela e falou assim, pô, você não pode chegar aqui toda animada, todo mundo está sofrendo com câncer. Ela falou, o meu é maior, então eu não vou sofrer com isso. Mas todo mundo está com dificuldade. Eu também estou, eu estou com câncer tão ruim quanto de qualquer um. Só que eu não vou me entregar. E aí começou a Exofune, né? Exofuniar, né? Ela começou a transformar aquele ambiente pesado de uma quimioterapia num ambiente natural de uma briga de vida e morte, né? E a transformação que ela faz, mesmo as pessoas não sendo membro. E diz que essa primeira pessoa que reclamou com ela, né, que ela chegava muito alegre, que ela tinha que chegar normal, triste, como todo mundo, essa mesma pessoa, em pouquíssimo tempo, começou a levar marmita para ela, começou a tratar ela bem, porque ela se sentia bem influenciada. Então, puxa, eu vou tratar ela bem porque vai me ajudar de uma forma ou de outra. Então, toda e qualquer dificuldade, a quem Ogô, a gente falou que encarava. E Sensei fala ali, né? Por mais que você não aceite, pô, eu não ia encarar isso, né? E aí no Daishibo, principalmente na época do Gajokai lá, né, Roger? No Daishibo a gente brincava, porque na cerimônia do ar estava todo mundo contente, feliz, tinha bebido um pouquinho a mais, né? Aí topava qualquer coisa. Aí quando chega aqui no mundo real, não, eu não topei, mas devia, com certeza topou sim, né? Uma outra brincadeira que o pessoal faz muito, né? É assim, quem topa ir morar no Brasil, morar lá em Curitiba e tal, né? Aí diz que o cara levantou a mão, ok, né? Não, queria ir no banheiro. Não, se levantou a mão, tá valendo, você vai para Curitiba. Não tem jeito. Ai, que boa sorte ir para Curitiba, no Brasil. É maravilhoso, eu adoro. Tá bom. Douglas, como é que tá? Tudo bem? Perguntar alguma coisa? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Tô bem, eu sou principiante, né? Então, eu só fico ouvindo e aprendendo. Nada, que é isso. Que bom. Pensa que aqui todo mundo é principiante, né? Porque se a gente pegar o budismo,
O budismo que a gente está praticando em termos de Soka Gakkai, mal e mal, está fechando 90 anos esse ano. Né? Se você pegar mesmo o budismo de Nichiren Daishonin, né, em 2022, daqui 2 anos, o próprio Nichiren Daishonin vai completar 800 anos. Então é algo bem recente. E no fundo, eu penso muitas vezes assim, né, fazendo o meu Daigo, eu penso assim, nós somos cobaias. Por quê? Porque o Buda falou que funciona, né, os 3 mestres, Akiguchi Sensei, Toda Sensei, Presidente Ikeda, provaram que funciona, e queira ou não, a gente também está nessa fase de teste. Né? Ou seja, vamos fazer da maneira como o Buda ensinou e ver o que isso vai gerar na própria humanidade. E melhor exemplo do que Sensei, né, nesses 73 anos de prática que ele completa esse mês, né, o quanta coisa ele conseguiu fazer em uma única existência. Né? A gente brinca que pode passar umas 10, eu acho que a gente não consegue chegar nem perto daquilo que ele realizou. Mas era assim, o desejo dele ia atrás. E ele fala, eu sou um homem de ação. Né? Precisa fazer, vamos realizar e vamos fazer. Falando nisso, daqui exatamente 20 minutos, vai completar 75 anos daquele horror humano que foi a bomba atômica. Né? Ela foi lançada sobre Hiroshima às 8h15 da manhã, no dia 6 de agosto. Então, esse é o lado ruim da história humana. Vamos ver o lado bom da história humana? Em 6 de agosto de 93, Sensei começou a escrever a nova Revolução Humana. Aqui, ó. Né? De uma forma ou de outra, como eu sou meio doido, já comprei todos os volumes que estão disponíveis, né? Já transformei e estou desafiando para ler. Né? Então, digamos, ali foi a aberração humana, porque pensa assim, nós estamos com 4 meses, 5 meses de pandemia aqui no Brasil, estamos indo para 100 mil pessoas. A bomba atômica matou 100 mil pessoas num único estalar de dedo por vontade humana. Né? Então, pensa o horror que foi isso, né? Como guerra, nada justificável. Né? Mas, no entanto, aconteceu. E aí a gente está brigando para transformar esse ser humano para que realmente tenha sido a primeira, não foi a única, né, que teve Nagasaki, mas que tenha sido a primeira e única experiência de lançamentos de bomba atômica, aquelas 2. O próprio povo de Hiroshima, é fantástico conversar com eles, eles falam assim, a gente não guarda nenhum rancor. Já foi, aconteceu, não adianta a gente reclamar disso. O que nós temos aqui em Hiroshima de fazer é fazer com que jamais aconteça novamente. Então, essa é a grande briga deles. Né? Então, Douglas, fica tranquilo que aqui é todo mundo aprendiz. Eu só queria falar uma coisa para o Douglas, que eu achei aqui da Nova Revolução Humana, justamente sobre isso aí, de veterano e tal, né? Então, aqui está falando assim, ó, que não importa o tempo da prática. Tem outro princípio para aprender hoje, gente. É muito princípio, esses nomes difíceis aqui, mas é o princípio Gyotai Soku Shinjin. A atitude... Oh, meu Deus, cadê aqui? A atitude com o princípio budista, né, que na prática revela a fé. A fé de uma pessoa encontra na expressão em seu comportamento diário. Portanto, nosso veterano na prática da fé são todos aqueles que comprovam com suas próprias ações e atitudes a veracidade dos ensinos de Nichiren Daishonin. Então, não tem veterano na prática, como essa diz, o que importa são suas atitudes, entendeu? De repente, a gente fica achando assim, não estou preparado, né? Aqui, o que importa é o coração, né? Você já teve relatos e tudo, então não se sinta veteraníssimo junto com a gente, venha com a sua experiência, com tudo, né, Edson? Sim. Tenho certeza que você tem muito que compartilhar com a gente aí. Todos, a Loreli, cada um tem sua experiência. É muito legal isso aqui. Eu tinha guardado essa orientação aqui. Então, que não tem essa de veterano, não. Ó. Estamos tudo na mesma barquinha. Obrigado. Eu tô de férias do inglês, né? Por isso que hoje eu posso... Ai, que bom! Acho que semana que vem também, acho que eu vou poder ficar até o final. Mas, assim, agradeço, né, todos os ensinamentos e
Eu, na verdade, eu estou aprendendo. Assim, em termos de idade, eu me sinto veterano, né? Não. Esse é o Somos jovens contrário. também. No budismo também somos jovens, é o estado de espírito também aí, ó. Não. Tudo aqui é jovenzinho aí, não tem idade também, não. Não tem idade, não tem tempo de prática. Aqui nós somos tudo Buda, todo mundo tem potencial, só tem que extrair e revelar, né? Ninguém é melhor que ninguém. Não. Eu sou gatinha ainda, ó. Né? No Eu budismo. também. Eu também, Rosa. É lógico. Aham. Né? Você está sempre falando jovem, nós somos os jovens que ele fala, não é só jovem que nem a Cíntia, assim, bonitinha, novinha. Jovem quer dizer estado de espírito também, ó, viu? Da mesma forma que ser veterano, ser jovem, estado de espírito. Vamos manter sempre esse, né? Esse aspecto jovem no coração, né? Essa vontade de lutar, de aprender todo dia. Eu estou sempre disposta a aprender. Isso que é ser jovem, né? Fala aí, Edson. Não, tá tranquilo. Na verdade, todo mundo aqui nasceu no século passado, menos o Luizinho ali. Entendeu? O que o Edson fala é que todos são veterano é jovem há mais tempo só, né? Exatamente, por aí. Se a gente pegar, por exemplo, a própria orientação do presidente Quedo, ele fala assim, isso foi bem engraçado, foi até numa reunião, né? A pessoa passou por ele perguntou, né, qual a sua idade? Aí ele falou assim, 62. Aí o presidente Quedo olhou e falou assim, fale 30, né? Congele em 30. Aí o cara, né, respondeu sim. Aí Sensei, qual a sua idade? O cara, 30. E assim, manter esse sentimento, né? Por mais que aqui ainda tem alguns que nem 30 chegaram, mas daqueles que já passaram, né? Não precisa preocupar, não. Essa história do tempo, hoje eu estava discutindo o tempo, né? O que é esse momento presente? Né? Ele é a causa para o futuro. Né? Mas se você olhar, esse momento presente também é o teu próprio passado. Ou seja, daqui 10 anos a gente vai olhar e ver 2020. O que a gente vai ver em 2020? Um momento e uma oportunidade enorme de crescer, ou a gente vai olhar 2020, nossa, por causa daquilo eu estou sofrendo até hoje. Né? É opcional. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente está fazendo o nosso futuro, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando o nosso passado. Por isso que fala assim, a única coisa que importa é o momento presente, porque ele é tanto passado quanto futuro. A causa que eu estou fazendo hoje é uma causa para o futuro, da mesma maneira que tudo que eu fiz no passado acontece hoje, e passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso vai ser o nosso passado. Então, eu diria assim, não existe nada realmente do que a gente reclamar. E sim a gente aproveitar esses momentos de criar história para daqui 10 anos, quando fizer o relato, olhar naquele dia da reunião, foi o dia que eu tomei a decisão, foi o dia que eu falei que ia transformar, foi o dia que eu parti, digamos, até, por exemplo, como a gente está numa data de bomba atômica, até é fácil de lembrar, né? Tipo, daquele dia em diante, eu comecei realmente a usar o princípio do Eixo Fune, a usar o princípio que a Rosana acabou de falar, que eu não gravei em japonês, né? A usar o princípio do Gaken-Yogo. Tipo, as oportunidades estão sendo dadas, né? E a gente tem que pegar essa oportunidade e realmente olhar para trás. O que vai ser daqui 10 anos? É o momento que você vive hoje. Isso vai ser daqui 10 anos. Então, a decisão que a gente tomar hoje, a decisão que a gente tomar nesse exato momento, que nem eu falei, daqui 15 minutos é o momento da bomba atômica. Então, você lembrar assim, no dia da bomba atômica foi o dia que eu decidi transformar minha vida e fazer com que mais pessoas venham praticar o budismo, venham conhecer o budismo, e mais pessoas lutem exatamente por essa extinção de arma atômica, que é um negócio inexplicável, né? Você pega assim, uma vacina custa $1 bilhão para desenvolver, mas diariamente se gastam 10 bilhões de dólares para armamento, para arma nuclear, que em teoria a gente não acredita que vai ser usada novamente. E tem que lutar para isso. Né? Verdade.
Perguntas Viu, ou mas já as vamos mulheres- passar para o William ir para frente? Viu, mas Oi? só deixa eu falar. Para as mulheres é 28, tá, meninas? Tá certo. Aí tu falava 30 sempre que a para os idade das homens. mulheres é 28, não é 30. 28 para mulheres. Muito bem observado. Ai, Ai, eu muito tô com obrigado. 30. Não, tem pessoas. Você é com 28. 28. Mulher é As mulheres 28. gostam. 28. A Silvia Said sempre falava, as mulheres têm que ficar com os 28. A gente sempre, A né? pessoa, eu com 28? Aham. 28. Estamos com Sempre que 28. perguntar a sua idade, responda 28 e veja a reação da própria pessoa. Não tem problema. A pessoa é, se eu falar que eu tenho 28, Exatamente, mas é isso que eu estou falando. Quando alguém perguntar a sua idade, qual a sua idade? Fala assim, 28. E a pessoa 28. estranha fala assim, como assim 28? Meu mestre, presidente Queda, falou para mim que eu só tenho 28. O resto é E problema ponto seu. final. Não, e também 28 é contando assim, a partir do momento que você decidiu que fosse importante, né? Fosse, né? Não, Cíntia, fica tranquilo que é só depois que passar dos 28, tá? É, você Antes não ainda precisa ter É 28. uma DF. Ai, ai. Siga, William, desculpa. Vamos lá, William. Tá bom, tá Obrigado, bem né? bom Obrigado o pelo diálogo. Muito obrigado pelo diálogo aí, Edson. Foi muito bom o diálogo, muito bom mesmo. Foi. É, Legal. É bom eu, que... sim, sim. Eu escolhi uma frase aqui para palavras de incentivo, que eu acho que até combina um pouquinho com o diálogo que a gente teve e a reunião como um todo. Uma frase de Nichiren que ele fala: se você acender uma lamparina para uma pessoa, você também acaba iluminando o seu próprio caminho, né? Acho que isso entra em tudo, né? Desde de shakubuku, eu acho principalmente fazer shakubuku, né? Você parar ali, dar uma atenção para a pessoa, dar um apoio, conversar, saber como que está sendo como que está indo a vida dela, essa relação de proximidade assim. Você ajudando o outro, escutando o outro, você sempre tem uma coisa ou outra que você faz um paralelo ali com a sua vida, às vezes você acaba meio que se colocando no sapato do outro mesmo ali, né, sentindo como que é difícil as situações que as outras pessoas estão passando. Eu acho que isso acaba iluminando um pouco do nosso próprio caminho também, né? Enfim, é uma frase que eu queria compartilhar com vocês que eu gostei bastante. E nossa reunião agora está chegando ao final. A gente só precisa tirar a foto. Nossa fotinha. Quem vai tirar? Boa pergunta. Normalmente quem tirava era a Dani, né? É só dar um print e... Quem que é a Mariana que não apareceu? Pois é. Tiro, se vocês quiserem. Boa pergunta. Ah, Mariana, você estava escondida? Que linda. Mas aí o Roger tem que também aparecer aí. O Roger tem que... Fazendo suspense. Ele queria... Ó, quer que a gente fica... Roger. Tira aí, Roger, então, de castigo. Que nada. Vamos lá então, tirar um print? Vamos lá. Vamos lá. Hum. O meu que foi? Oi? Então, beijinho, beijinho. Beijo. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Boa semana. Boa semana. Todo mundo direitinho para casa. Todo mundo para a cama ou para a Volta geladeira. direitinho para a geladeira ou para a cama, né? Tchau, Rosana. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Rosana. Tchau, Rosana.